E o nosso assunto é qualidade de vida, por quê? Porque houve melhorias no Rio Pinheiros. E para conversar sobre esse assunto, eu trouxe aqui Michel Fará, que é fundador da Fará Service, que é o idealizador, juntamente com o governo do estado, da ciclovia do Rio Pinheiros, de todos os equipamentos que a gente encontra lá. Enfim, temos aí uma nova realidade para São Paulo, graças a esse projeto. Eu queria falar um pouquinho sobre como é que foi essa aproximação, como é que foi esse teu trabalho à frente da Fará Service. Bom, primeiramente, muito obrigado, Lilian, pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui, principalmente falando com vocês aí um pouquinho para entender um pouco desse trabalho espetacular, né, que a cidade de São Paulo está proporcionando para todos nós. A gente não acreditava, eu estava conversando contigo que desde que eu cheguei aqui em São Paulo, isso em 1997, eu ouvia, vai melhorar a balneabilidade do Rio Pinheiros, vai ter uma revitalização no entorno, o pessoal vai conseguir andar de bike sem sentir aquele cheiro, né, peculiar do Rio Pinheiros. E esse ano, 2022, isso se tornou uma realidade. Como é que foi o passo a passo desse trabalho? Isso é uma grande verdade. Obviamente, esse trabalho ele já vem acontecendo há muito tempo, né? De canalização, de fazer as URs, que são aquelas caixas d'água grandes para estar fazendo o tratamento de água. Mas especificamente neste governo, né, ele foi muito incisivo, né? O governador ele foi muito incisivo nas cobranças e realmente focou, né? Então, quando eu falo, quando você tem foco num assunto e com a força, né, de um governo como o estado de São Paulo, faz acontecer as coisas. Então, antes o dinheiro era muito pulverizado e esse era um dos assuntos, né? Nesse governo o foco foi o Rio Pinheiros e com toda essa transformação a gente conseguiu chegar nesse resultado. E só explicando um pouquinho para vocês o que aconteceu. O Rio Pinheiros ele tem 25 quilômetros de extensão, 24 afluentes e córregos que desaguam lá. Então ele é uma grande bacia, né? Então toda a água, tudo que você vê de água, ela chega no Rio Pinheiros. A gente tinha, desses 24 córregos, 16 que ainda jogavam esgoto no Rio Pinheiros. Né? Desses 16 córregos e rios e afluentes, 550 mil residências ou indústrias e escritórios jogando esgoto clandestino. Então a Sabesp, junto com o governo do estado de São Paulo, fez um mapeamento, porque hoje você tem tudo robô, você sabe onde estão essas ligações clandestinas ou até ligações que foram feitas ao relento e chegaram à conclusão, né, que custaria 4 bilhões e meio de reais para arrumar essas 550 mil residências. Começou o trabalho em 2020, por volta de 2020, um pouquinho antes da pandemia. Logo quando entrou a pandemia, esse trabalho pôde ser intensificado, então o governo não parou, né? Teve o fato das ruas estarem vazias, então a Sabesp pôde trabalhar muito rapidamente, então encurtou 2 anos desse processo, que ia ser em 2024, trouxe isso para 2022, dessas ligações. Então hoje, para vocês que estão aí escutando e vendo, o Rio Pinheiros não recebe mais esgoto. Né? O que acontece hoje no Rio, que é um trabalho constante que a gente tem que fazer? O lixo sólido, né? O resíduo sólido, aquela coisa que a gente joga na rua errado. Ou até mesmo você que ensaca o teu lixo em casa e coloca às 5 horas da tarde, mas o caminhão só passa às 8 ou 10 da noite, naquele tempo das 5 até as 8 ou até as 10, pode acontecer de um animal ele abrir o saco de lixo, alguém abrir o saco de lixo ou uma chuva levar. E todo esse lixo ele vai para a boca de lobo e ele chega no rio, como eu falei, é uma bacia, ele está lá embaixo. Então tudo que entra nesses córregos, ele deságua no Rio Pinheiros, como também no Rio Tietê, que pode ser um assunto depois para uma próxima entrevista. Então com isso a gente ainda tem, quando chove, né, você tem ainda muito resíduo sólido naquele rio e é uma limpeza constante que tem que acontecer. Então você que está aí na sua casa, você também pode ajudar, né? Descarte o seu lixo corretamente. Se preocupe com o próximo. Esse é o grande recado daqui. Michel, quando a gente fala no novo Rio Pinheiros, nesse projeto grandioso, a gente sabe que é não só a despoluição do rio, é proporcionar bem-estar para a população. Por meio da ciclovia, a gente tem o incentivo ao esporte e também as diversas formas de locomoção que a bicicleta proporciona.
a gente fala do comércio local, que é incentivado com diversas formas ali de vender, enfim, do empreendedor se destacar. Qual foi o principal desafio que você teve nesse projeto tão grandioso? Essa é uma pergunta muito gostosa de responder, né? Primeiramente, quando a gente adotou toda essa orla, né? Hoje são 40 quilômetros, de 50 quilômetros de orla, a Fará, ela cuida de 40 quilômetros. O grande desafio não foi o que o dinheiro consegue comprar, né? Que é você melhorar o banheiro, você fazer a pista, fazer guaritas melhores. O grande desafio foi o conflito que a gente encontrou lá dentro. Então, era uma via que era usada exclusivamente há 11 anos atrás só para serviço, né? Então, aquele local nunca foi pensado, a gente sempre dava as costas para o rio, né? O que eu sempre escutava, eu moro no Jardim Guedalha, ali no Morumbi, e você tem esse outro lado de cá, é sempre, você mora do outro lado do rio, né? Então, o rio sempre separou. O que a gente queria trazer é ele junta, ele não separa mais, não tem outro lado desse lado, é um lado só. Então essa foi a primeira visão que a gente levou. E quando a gente chegou lá, eram 16 concessionários, como são até hoje. Eu até brinco que é PBTE, ISA, CETEP, Petrobras, BR, Enel, EMAI, Sabesp. Eu brinco que é uma sopinha de letra. Você pega aquela sopinha de letra, pega a mão assim, joga na mesa, junta 3, 4 letrinhas, o que der você tem de empresa ali dentro, né? E essas empresas estavam acostumadas a andar sozinhas ali, né? Depois, há 10 anos atrás, foi criada uma pista só nas duas para uma ciclovia. Então você dividia isso com os ciclistas. E você tinha os funcionários da própria CPTM, que são os controladores de acesso, e os seguranças que andavam lá para proteger os trilhos do trem e não as pessoas que estavam lá dentro, também super mal assistidas, né? Porque era uma coisa muito pequena. Ali foi tudo meio goela abaixo, né? Ninguém queria que fosse lá ciclovia, os ciclistas não queriam que tivesse carro ali dentro, e o pessoal que trabalhava lá não tinha a voz, era sempre muito ao relento. Então a gente entendeu que o nosso principal trabalho ali era fazer essa conciliação. Então o primeiro trabalho que eu fiz foi com a EMAI, que é a empresa que cuida daquele rio, né? Eu cheguei lá um dia, era uma agressividade muito grande. Então quebrava um buraco, demorava para arrumar esse buraco porque eles queriam que os ciclistas não fossem. Os ciclistas passavam xingando o pessoal porque não queriam que eles estivessem lá. E aí foi quando a Fará, e principalmente eu, comecei a fazer esse trabalho de convivência. Então eu coloquei todos os atores ali dentro. Então para a EMAI eu falei que não adiantava nada o governo sair com propaganda e falando a EMAI limpa o rio. Isso, ninguém quase acredita nessas mensagens publicitárias, né? O importante, eles tinham que aproveitar aquele pessoal que andava lá, que é muito plural. Esse é o bonito daquele local. Todo mundo pode andar. Então você tem 70% de transporte, né? O cara que usa para ir trabalhar, pessoal dos aplicativos, né? E você tem a classe mais abastada que só fazem o seu treino. Então eu quis mostrar para eles a oportunidade que eles tinham dessas pessoas levarem para fora. E aí tem que fazer o pertencimento. Então se eles se pertencessem, parte daquela limpeza daquilo lá, eles poderiam estar levando. Porque o trabalho que a EMAI faz ali naquele rio, que eu também não conhecia, eu pensava que eles ficavam brincando de tirar a terra de um lado e jogando para o outro, né? É super importante. Em 2019 foram retirados daquele rio 238 mil metros cúbicos de plástico, 660 mil pneus e 16 carros, acreditem, 16 carros de dentro do rio. Meu Deus. Fora a areia que entra, né, quando chove, quando vem, o próprio rio traz a areia e ele vai. Então, se não existisse a EMAI lá dentro, aquilo lá já era uma montanha de lixo e montanha de areia. Só que isso não adianta, como eu falei, comunicar de um informe publicitário. Na peça publicitária não passa a verdade, não passa. Se você não tiver, como você disse, pertencimento. E aí foi isso. Então, consegui convencer essas concessionárias que era importante esse pessoal estar lá para divulgar o trabalho e fazer parte desse trabalho. Para os ciclistas, eu ando muito de moto, né? E comecei a andar de bicicleta, mas realmente hoje eu andar de bicicleta na ciclovia, eu fico parando para ver o serviço, então eu acabo não tendo lazer
no meu espaço de trabalho, mas eu me divirto muito. Quero deixar claro que o meu prazer é fazer o que eu estou fazendo. Né? Como eu sou motoqueiro, quando você cai, não importa se você tem uma BMW ou uma CG 125, todo mundo para te ajudar. No ciclismo, eu vi uma disputa muito grande entre o ciclismo de alta performance e o resto. Então era um embate muito grande. Então o que a gente fez? A gente chamou todos os coletivos, Bike Zona Sul, Bike Zona Oeste, Bike Zona Leste, Bike Zona Norte, Renata Falzoni, né? E mais os ciclistas, e coloquei pela primeira vez todos juntos, né? Para a gente criar regras de convivência. E vamos olhar juntos para esse espaço que é da cidade, porque além dos ciclistas, você vai ter empreendimento comercial, você vai ter restaurante, você vai ter área para criança, você vai ter todo um complexo que pode beneficiar todo mundo, né? Então era importante todos se darem bem e cada um respeitar o seu espaço, né? O ciclismo é importante, todos nós, quando tem as Olimpíadas, adora ver um brasileiro ganhando medalha e depois ainda ficar mais orgulhoso de ver as condições que eles treinam. O esporte de ciclismo estava ficando muito velho, porque não tem lugar para as pessoas treinarem. Então isso foi colocado, a gente criou um vídeo que hoje está aí no YouTube, na internet, sobre a convivência, onde todos falaram um pouquinho. Foi assim, um vídeo muito emocionante que fez toda a diferença. Olá pessoal, eu sou Renata Falzoni do Bike é Legal e eu estou aqui na Ciclo do Rio Pinheiros, um espaço maravilhoso para todos os tipos de ciclistas, desde aqueles que vão para transporte, essa nova galera dos aplicativos, o pessoal que vem aqui para o lazer no fim de semana com crianças e também a turma que treina a modalidade de velocidade. A dica número 1, que é a mais importante, aqui é um espaço de compartilhamento, respeito e principalmente empatia. Coloque-se no lugar do outro. E depois a gente fez o trabalho com as pessoas que trabalhavam lá. Então eles estavam numa guarita de plástico durante 8 horas por dia, sem banheiro, sem ar-condicionado, sem lugar para esquentar marmita, e nosso trabalho foi criar todos esses espaços, né, confortáveis, guarita com ar-condicionado, com banheiro, lugar para esquentar a sua comida, né, numa maneira fácil, porque é o primeiro, quando você chega, é o primeiro que te dá um sorriso. Se ele estiver mal alimentado, sem condições mínimas de trabalho, o bom dia já não vai ser tão bom. É isso. E aí quando a gente conseguiu criar uma grande família, né, e parece um jargão, mas ali hoje se tornou uma grande família, né, aí foi fácil. Aí o resto o dinheiro fez, que é melhorar o asfalto, melhorar o banheiro, colocar iluminação. Aí tudo isso daí foi muito fácil, até mesmo porque todo mundo imbuído pelo mesmo assunto, né, você cria uma força, porque quem tem força não é a Fará, é o conjunto, né? Uma sociedade é composta pela população, pela sociedade, pelo público e pelo privado. Os três juntos dá esse resultado, coisa que ninguém nunca acreditou que ia acontecer. Então hoje as pessoas andam dentro do rio e eles falam o seguinte: por que eu deixei acontecer isso? E não por que o outro deixou acontecer isso. Porque a gente sempre tem a mania de jogar a culpa para o outro. Tinha muito isso, na tua opinião? Tinha. O governo tem que fazer... porque o governo... Eu posso jogar meu lixo na rua e tá tudo bem. Eu pago IPTU. Eu pago IPTU, o governo que faça a sua parte. Acho que é uma mentalidade que tem que mudar. Né? Isso. E isso lá está mudando. Eu vejo as pessoas quando olham, eles não reclamam que tem lixo. Eles falam, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Hoje eu sou abordado por muitos ciclistas que querem ajudar de qualquer maneira, ou com trabalho voluntário, ou com dinheiro, né, para que aquilo melhore. Né? As marcas hoje estão ajudando muito a gente, né, porque a Fará, ela tem um conceito de ela não cobrar nada do usuário do local. Né? Então a gente faz os projetos, a gente não recebe dinheiro da comunidade, não recebe dinheiro do governo e a gente vai na iniciativa privada junto com a gente, imbuído no mesmo propósito de melhorar. Então ali é 100% dinheiro privado. E aí, em contrapartida, ela tem a exposição da marca como uma ação que a sociedade toda está sendo beneficiada. E não precisa ser grande, porque quando você faz o benefício ser grande,
qualquer sinalização que você coloca, a pessoa quer perceber, porque ela está interessada em saber quem está ajudando. E não sendo abordada, impactada por uma coisa que às vezes ela nem quer estar olhando, né? Esses são um princípio básico dos locais. Agora me conta uma coisa, você acredita que esse tipo de iniciativa pode ter visibilidade em outros pontos da cidade? Você, tendo esse projeto concluído, já vê lá na frente? Porque quando eu penso nesse projeto, tendo como referência lá fora, sei lá, Puerto Madero, que é referência lá na Argentina, por exemplo, você acha que a gente pode fazer vários, a gente como sociedade, como iniciativa privada e como governo, pode replicar esse projeto em outras regiões? Lógico, pode replicar, né? E já está acontecendo, né? Então hoje a gente é visitado por inúmeros prefeitos, governadores e presidentes de empresas, né? Principalmente da América Latina. Então eu já recebi lá o prefeito de Maceió, o JHC, que veio especificamente para entender, para ele replicar na cidade dele. Já veio o pessoal da Itália, já veio o pessoal do México, da Colômbia, vieram outro dia 22 diretores e vice-presidentes do Santander do mundo, então Londres, Portugal, América Latina em peso, para entender como é que isso pode ser levado para a tua cidade, né? Então, quando eu falo isso, são pessoas de diversos atores, né? Desde o público, privado, querendo entender como é que pode replicar. É um modelo de negócios que beneficia todo mundo sai ganhando. É isso.